Você fala bonito, mas não convence ninguém. Já passou pela sensação de passar numa reunião em que você chegou e falou, mandei bem, falei bonito, fui eloquente, e no final, ninguém aplicou o que você propôs? Você falou bem, mas parece que ninguém comprou a ideia. Já percebeu que muitas vezes a gente fala bem, acha que argumentou bem, que usou as melhores palavras, e no fim, ninguém deu bola, ninguém deu a mínima, as pessoas não colocaram em prática ou simplesmente estavam mexendo no celular, olhando para um lado ou para o outro? Isso acontece porque de nada adianta você falar bonito se você não conseguir ter uma oratória de impacto. E esse vai ser o tema do quarto vídeo do Daily Vogue de 365 dias comigo, Michael Dias, especialista em comunicação no estado da arte. Chegou a hora de você entender porque é inútil você falar bonito se você não conseguir causar impacto de verdade. A gente aprendeu na nossa vida que falar bonito, usar palavras bonitas, desde criança era algo elogiável. Porque a geração antiga, aqui no Brasil principalmente, ela não era uma geração que teve muitas oportunidades de estudo. Era uma geração que fazer faculdade era realmente demonstrar que você venceu na vida. Então, devido a isso, uma pessoa que falava bonito, falava complicado. Não à toa, muitos políticos que falam complicado ou falam bonito conseguem se passar por inteligente por essas pessoas. Então, a gente foi ensinado desde criança que falar bonito, usar palavras difíceis, demonstrar um conhecimento acima da média, é algo que faz com que as pessoas realmente se conectem com a gente. Mas isso não é verdade. Para nós conseguirmos fazer com que as pessoas se conectem e fazer com que as pessoas realmente se sintam ajudadas, se sintam motivadas ou que elas mudem de comportamento, nós precisamos ter uma fala que causa impacto. E nesse vídeo de hoje você vai aprender como que você consegue então transmitir uma informação não só falando bonito, mas causando um impacto emocional e se conectando com quem está escutando você. Ou seja, não adianta querer copiar aquele político que tenta falar bonito, ou aquele palestrante que fica 3 horas falando. Se no fim das contas você fica 15 minutos falando bonito com alguém, em vez de comprar o produto, ele fala, vou pensar, vou perguntar pro meu cachorro, vou perguntar pra minha girafa. Por quê? Porque você não conseguiu gerar impacto. Então, tá na hora da gente aprender como ter uma comunicação que gera impacto. E o primeiro ponto é o seguinte: pare de tentar impressionar as pessoas e foque em gerar impacto. Como assim tentar impressionar? A gente acaba falando bonito, usando palavras difíceis, porque a gente quer demonstrar para o outro que a gente sabe, a gente quer demonstrar para outra pessoa de que nós somos pessoas superiores e entendidas. Tira esse pensamento da tua cabeça. Comece a olhar a outra pessoa não como alguém que precisa ser convencido, não como alguém que precisa ser impressionado, mas como uma pessoa que precisa ser ajudada. Ou, se você realmente está dando uma palestra e não é algo de ajuda direta, uma pessoa que precisa ser conquistada. Quando você pensa em gerar um impacto, causar uma transformação na outra pessoa, você vai passar a ter um senso de humildade, um senso de querer ser útil. Você vai começar a focar mais em dores, em necessidades, em problemas que a outra pessoa tem, do que querer aparecer. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você tem que ajudar um adolescente. Tá? Então vamos sair um pouco do ramo empresarial. Você tem que ajudar um adolescente a entender que é importante ele estudar na escola, para que isso ajude ele a ter uma boa profissão. Não adianta você falar assim, filho, é extremamente importante que deveras você estude, para você ter um resultado apoteótico em sua vida. Nessa confábula que estamos nesse momento, é extremamente importante que você entenda que analisar como a fórmula de Bhaskara não vai ajudar. Falar bonito, tentar demonstrar que você tem conhecimento. Aristóteles já dizia, como dizia Heráclito de Éfeso, a única constância da vida é a mudança. Não vai mudar. Não vai mudar, você não vai conseguir fazer com que esse adolescente se conecte com você. Então, quando a gente pensa agora em causar impacto e não impressionar, você ia pensar, bem, o que faz com que esse adolescente não queira estudar? Ele quer passar tempo com os amigos dele, ele quer se divertir, ele quer aproveitar a adolescência dele. E isso não é ruim. Querer aproveitar a vida, querer descansar não é algo ruim. Então, entendendo isso, como que eu posso falar algo que cause um impacto nele? Você poderia abordar, por exemplo, filho, você gosta de aproveitar a vida? A resposta dele vai ser, claro que eu gosto. Gosto de jogar, gosto de andar de skate, gosto de fazer alguma outra coisa. Excelente. E deixa eu perguntar uma coisa. Você gostaria de poder fazer as coisas que você mais gosta a sua vida inteira? Ele vai falar, claro que eu gostaria. Para isso, filho, você tem que entender uma realidade. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter trabalho. Não é ruim você querer fazer as coisas que você gosta. Mas para bancar as coisas que você gosta, você precisa ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa tirar boas notas. Imagine se você conseguir trabalhar com algo que você gosta e poder jogar de noite. Seria uma coisa legal? Claro que seria. Então vamos criar um plano aqui para que você consiga estudar, tirar boas notas, para que você tenha tempo de fazer o que você gosta e conseguir guardar dinheiro para no futuro poder até sustentar esse seu gosto. Reparou que aqui eu não estou preocupado em impressioná-lo, mas sim em conquistá-lo. E isso fez com que a minha fala conectasse muito mais com ele, de forma que ele daria muito mais atenção para mim do que eu simplesmente querer falar bonito e mostrar para ele que eu sei mais do que ele. Então, não queira impressionar.
Quero causar impacto. Segunda dica, não fale para todos. Fale como se estivesse falando para uma única pessoa. Às vezes, quando você vai fazer uma palestra, vindo agora para o ramo empresarial, você quer falar para todo mundo, com todas as suas individualidades. Você fala de forma geral. Mas quando você quer mexer com as emoções de alguém, e você torna esse grupo de pessoas como um indivíduo e fala como se você estivesse conversando com outro ser humano, até porque a sua mensagem está tocando individualmente cada um deles, fica muito mais fácil você mexer com as emoções dessas pessoas. Então, em vez de falar assim, vocês que estão aqui presentes, percebam como a comunicação é importante, a importância de falar com impacto. Reparou que nesse vídeo eu paro e falo com você que está assistindo esse vídeo. A comunicação pode transformar a sua vida. Pode fazer com que você se conecte com pessoas que você nunca se conectou antes. Pode abrir tantas portas e ajudar você a realizar tantos sonhos que você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal e vai me agradecer pelo resto da vida por ter aprendido uma das habilidades mais importantes da humanidade. Se comunicar. Reparou que quando você fala você individualiza o seu discurso. Você se torna muito mais motivador e muito mais persuasivo com a pessoa que está te escutando do que ficar utilizando palavras difíceis. Fale para as pessoas como um indivíduo, porque elas estão escutando como um indivíduo. Quando você fala no coletivo, você acaba tirando um pouco do impacto emocional da sua fala. Fechou? Então, anota aí e lembre-se, falar para o indivíduo. Tá? É claro que às vezes você tem que falar como um grupo de pessoas e até se incluir nele. Ó. Nós precisamos, principalmente quando você é uma liderança e você quer falar de algum problema que todos, no geral, estão tendo. Mas, isso são em algumas situações. Quando você quer motivar as pessoas a executarem algo, ou a fazerem algo, ou a entenderem algo que é pessoal, use falas, use palavras, use a primeira pessoa ali do singular. Estou falando para você. Beleza? Fechou, então. E a terceira dica é tenha uma estrutura no seu discurso. Se você reparar, todos os vídeos do meu canal, embora sejam bem diferentes e algumas introduções pareçam diferentes, eles seguem o mesmo padrão. Então, no primeiro 1 minuto e meio eu faço um gancho para chamar a sua atenção. Em palestras eu chamo isso de grande início ou introdução impactante. Então você chama a atenção das pessoas. Pode ser por uma história, uma frase de impacto ou alguma frase sensacionalista. Então você capta a atenção da pessoa. Depois do gancho, você chega na parte de desenvolvimento. Você tem que comprovar que o gancho que você falou inicialmente, na sua palestra, na sua apresentação, ele é real. Então eu falei que falar bonito não adianta. Então que você precisa ter conteúdo na tua fala. Então eu preciso provar que falar bonito não adianta. Então eu fiz uma introdução, coloquei uma musiquinha, coloquei animação, chamei sua atenção, você chegou até aqui. E agora nessa parte a gente está no desenvolvimento. Eu estou te provando por que a minha afirmação foi verdadeira. Estou raciocinando, você pode usar argumentos lógicos, você pode usar história ou exemplos. Eu uso todos eles no vídeo. Tanto que um dos comentários que eu recebi é, poxa, você falou em 8 minutos que eu podia ter dito em 2. Realmente. Mas no meu vídeo eu procuro explicar de formas diferentes o mesmo conceito para que desde aquela pessoa que é mais técnica até aquela que é mais emocional ou que tem diferentes faixas etárias, dependendo do momento que ela estiver no vídeo, ela vai entender o assunto de uma forma diferente. Então, como eu estou falando com um público específico, mas que tem diferentes formas de aprender, eu acabo adaptando as minhas explicações para uma pessoa mais emocional, mais racional e que nem no último vídeo eu uso até artigo científico. Tudo para que você consiga compreender. Então, você faz o gancho, você faz um desenvolvimento e aí você chega no clímax, que é o que eu estou fazendo agora nesse vídeo. Que é o ponto mais alto, a dica mais importante, ou é o ponto assim central da tua palestra, da tua apresentação. E nesse ponto central, você começa a costurar a sua grande conclusão, ou grand finale, como eu costumo dizer também, que você vai recapitular os pontos principais de toda a sua fala, de toda a sua apresentação, e vai dar uma CTA, Call to Action, você vai dar uma ação para que o seu público faça, para que as pessoas que vocês estão conversando façam. Você tem que falar o porquê que aquilo é útil na vida delas e o que ela vai fazer com isso. No caso, quando você entende que você não precisa falar bonito, você tem que causar impacto, você passa a se tornar uma pessoa mais atraente, você passa a gerar mais confiança, a falar com mais autoridade, ser um líder mais desejado e ser uma pessoa que se conecta com muito mais pessoas do que você era antes. E isso vai ajudar você a ser, além de um adulto funcional, uma pessoa mais requisitada em eventos, uma pessoa que vende mais, se conecta mais, e até em relacionamento, você vai ser uma pessoa mais benquista. Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, não adianta falar bonito, você tem que falar com a intenção de transformar o outro. Nós vimos aqui que, em vez de se preocupar em usar palavras difíceis, você tem que se preocupar não em impressionar, mas em conectar com a pessoa. Vimos a importância de você utilizar a dor do outro, a necessidade do outro, para decidir as palavras e a forma que você vai abordar um assunto, igual a gente viu no caso do adolescente.
Em terceiro lugar, nós vimos a importância de falar como se estivéssemos falando para um indivíduo, uma única pessoa, porque isso vai ajudar essa pessoa a se sentir tocada pela mensagem. E agora, na conclusão, você vai lembrar de deixar o seu like e se inscrever no canal, e eu agradecer vocês, cada um de vocês estão assistindo esse vídeo e chegaram até aqui. Deixa o seu like, comenta, é muito importante saber que tem gente assistindo, porque o objetivo de eu fazer esse daily vlog é que ninguém nunca fez isso relacionado à área de oratória e comunicação. Vocês só são muito superficiais aqui na internet. Eu quero trazer um conteúdo de qualidade. E ver que o vídeo é assistido, ver que você deixa seu like, que você se inscreve, que você comenta, me motiva a continuar publicando vídeos, a continuar pesquisando, a continuar dando o meu melhor, porque eu vejo que está dando resultado. Eu vejo que está transformando você aí que está assistindo. Eu acabei de aplicar todas as técnicas do vídeo nesse segundo final. E eu tenho certeza que você percebeu que elas funcionam. Então comenta aqui embaixo. Agradeço por estar assistindo até aqui. E eu vejo vocês amanhã, no nosso próximo vídeo do Daily Vlog.